Olá, eu sou Nicolas Alessandro Alves Medeiros, advogado atuando em Joinville há 4 anos. Não sou filiado a nenhum partido político, não apoio nenhuma candidatura e não tenho nenhuma pretensão política. Diante da situação que se desenha para a disputa eleitoral da OAB em nossa subseção, resolvi trazer para vocês a minha opinião e ao mesmo tempo lançar o desafio da chapa única em Joinville. Já se percebe o início das campanhas para a eleição da diretoria da subseção da OAB com o lançamento de 3 pré-candidaturas. Os 3 pré-candidatos, como em todo o movimento eleitoral, têm motes e discursos de campanha bem diferentes. Isso vem se repetindo em Joinville há pelo menos 4 eleições, primeiro com 2 chapas e mais tarde com a terceira corrente. É de conhecimento de todos os advogados quem são os líderes de tais movimentos. Todos têm seus méritos e totais condições de se elegerem e comandarem nossa entidade pelo próximo triênio. O que poucos advogados sabem são as condições em que o mandato poderá ser exercido. O sistema eleitoral para as seccionais da OAB no Brasil inteiro é chamado de chapa pura, ou chapão, em que se elege para o triênio a diretoria executiva, a diretoria da Caixa de Assistência e os conselheiros seccionais. Esse modelo também é repetido para a diretoria e conselho da subseção. Com a divisão das 3 candidaturas, Joinville acaba sendo dividida pelos líderes estaduais e, por consequência, tem uma menor representação nos cargos e menor participação nas chapas concorrentes. Somos atualmente cerca de 2.500 advogados radicados em Joinville, Garuva e Itapoá, com uma expectativa de aproximadamente 1.500 em condições de voto. Somos a maior subseção de Santa Catarina. Porém, como esses 1.500 votos se dividem entre 3 candidatos joinvilenses, nenhuma chapa estadual tem garantia de vitória na cidade, e dessa forma oferece menos apoio e menos espaço nas chapas que concorrem ao Estado. Por isso, subseções muito menores conseguem espaço equivalente ou maior nas chapas, em razão da coesão e união entre os advogados de tais subseções. Muitos podem pensar que a chapa única é um retrocesso, contraria a democracia e aos próprios ideais da advocacia. Contudo, a realidade é outra. Num sistema democrático federativo, com eleições majoritárias e proporcionais, como acontecerá nas próximas eleições municipais, isso talvez seja uma verdade absoluta, mas no nosso modelo atual de eleição e gestão da OAB, isso não se aplica. Primeiro, porque a gestão financeira e orçamentária na OAB é centralizada na seccional. É a seccional, por meio de seus conselheiros, quem decide qual valor será distribuído mensalmente a cada subseção. E não sejamos ingênuos de imaginar que com 2 conselheiros titulares dos 30 possíveis, teremos condições de mudar, melhorar ou aumentar qualquer repasse financeiro. Pelo número de advogados inscritos em Joinville, você pode imaginar o quanto se arrecada na subseção em termos de anuidade. Mas em repasse financeiro, são repassados mensalmente a título de verba de manutenção cerca de R$7.000. Esse valor equivale a apenas 7% do que se imagina que, em média e em cálculos grosseiros, a subseção arrecadaria por mês em anuidades. Imagine o que teríamos condições de fazer se tivéssemos 20% do que é arrecadado. Eu não estou aqui dizendo que isso é culpa da situação ou da oposição. O modelo é assim, e sem previsão de mudança. E enquanto for assim, vamos lutar com o que temos. Não podemos imaginar que a alternância de poder com a eleição desse ou daquele candidato na seccional trará, como promessa de campanha, a reversão do quadro atual. Isso é mera ilusão. É preciso perceber que, juntamente com os 2 ou 3 conselheiros que trienalmente elegemos, elegem-se também outros 28 titulares, além dos 7 membros vitalícios, em sua grande maioria inscritos em Florianópolis. Dificilmente o futuro presidente eleito terá o conselho seccional na mão, sob seu comando, para cumprir eventual promessa de campanha, de aumento de verba e de participação no conselho. Com a união das candidaturas e uma chapa única, teríamos força suficiente para barganhar com qualquer uma das chapas concorrentes à seccional maior espaço e participação. Quem sabe até cargos na diretoria executiva, maior participação na diretoria da Caixa de Assistência e no Conselho Estadual e até uma vaga no Conselho Federal. Assim, e só assim, teremos realmente condição de mudarmos a situação da subseção no próximo triênio. Caso contrário, continua tudo como está, repasses financeiros reduzidos e nenhuma força política. Afinal, as disputas no Conselho Estadual são duras. Não importa qual candidato vença, será muito difícil que o presidente, por melhores que sejam as suas intenções, consiga fazer algo sozinho, sem o apoio de uma fatia maior do Conselho Seccional. No segundo momento, temos que analisar a capacidade e a correta execução das atividades da subseção eleita. Alguns colegas mais céticos e politizados
Dizem que a chapa única impediria uma fiscalização da diretoria da subseção e é contrária à democracia. Mas o que pretendemos fiscalizar? A utilização do orçamento corretamente? A atividade institucional da diretoria ou das comissões da subseção? Ou a participação dos conselheiros municipais? Se a intenção é a fiscalização do orçamento, temos que lembrar que a verba é centralizada na seccional, e a maioria dos contratos é firmada pela seccional. Portanto, a fiscalização deveria ser feita na seccional. De qualquer forma, a fiscalização cabe a todos nós, e não só aos membros de uma chapa derrotada nas últimas eleições. Mas o mais importante é o fato de sermos advogados, tratando da administração da entidade dos advogados, e como tal, temos o poder constitucional e a legitimidade processual para requerermos qualquer tipo de prestação de contas, interdito ou coisa que o valha. Do que estamos com medo? Tenho certeza que a subseção, independente de qual candidato encabeça a chapa, estará sempre aberta para os advogados. Sempre foi assim e não vai ser diferente por causa de uma chapa única. Se a intenção é a fiscalização da atividade institucional, das comissões ou da participação dos conselheiros, sugiro que façamos o mesmo. Fiscalizemos uns aos outros. É obrigação de todos nós nos indignarmos com o eventual futuro mau uso da subseção e não apenas da chapa derrotada. Precisamos sim apoiar o movimento para a união das candidaturas, para que, pelo menos nesse momento, estabeleça um diálogo verdadeiro e mais realista sobre a união de intenções. Lógico que no início dos diálogos todos terão que ceder. Afinal, não haverá união com imposição. Ninguém consegue negociar impondo esse ou aquele candidato, essa ou aquela condição, sem estar disposto a transigir. Sinceramente, se aumentarmos nossa participação em qualquer uma das chapas da seccional, pouco importará quem será o presidente estadual. O novo presidente seccional, seja quem for, terá como cumprir suas promessas de campanha feitas a Joinville, pois estará apoiado pela nossa maior participação e influência política, que a partir de então realmente passaremos a exercer. O resto é politicagem e talvez até guerra de egos e poder entre os pré-candidatos. A nossa subseção nunca será de nenhum pré-candidato. Sempre será nossa. E por isso conclamo nossa união e peço aos pré-candidatos que estejam abertos à discussão da ideia da chapa única para a subseção de Joinville. Se você gostou da ideia, nos ajude a difundi-la na internet, por e-mail ou nas redes sociais. Compartilhe com seu sócio, com seu colega, no futebol, na academia, no happy hour, não importa. O que importa é que os candidatos se unam por Joinville e discutam o que realmente é melhor para todos nós. Se no final não der certo, poderemos dizer que fizemos a nossa parte. E cada candidato que pague seu preço por uma eventual intransigência. Muito obrigado.